recebendo hoje, gentilmente, Dr. Geraldo Baloni, psiquiatra. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, viu, Geraldo? Eu que agradeço. Falando sobre um assunto muito importante e oportuno, essa questão do excesso da tecnologia. Claro que ela é benéfica, ela traz inúmeros benefícios e inúmeras facilidades, mas tem que tomar cuidado com os excessos. Isso vale para crianças e adultos. É para todo mundo, todo mundo. Os excessos são perigosos de qualquer natureza, inclusive excesso de informação. A gente mostrou no bloco anterior a questão das consequências do abuso da tecnologia, então só relembrando rapidamente, o isolamento do convívio, diminuição na produção do trabalho ou na escola, no caso dos adolescentes, trocas frequentes de emprego e abandono de atividades de lazer para gastar mais tempo em rede social e computador. A gente também citou os principais, os 4 principais riscos do excesso da tecnologia pensando na saúde mental. Primeiro foi a ansiedade, que a gente falou bastante no bloco anterior sobre isso, tem a insônia, a nomofobia e também uma abreviação, FOMO. A gente tem uma tela que eu queria colocar para vocês verem, os sinais comuns da FOMO. Então a gente tem ali a FOMO, em inglês, e aí em português a gente tem essa tradução, medo de ficar por fora ou medo de perder algo. A FOMO é uma síndrome caracterizada pelo medo de que os outros estejam vivenciando boas experiências, da qual a pessoa em questão não faz parte. Ou seja, rede social, por exemplo, todo mundo é feliz, todo Sim. mundo é lindo, todo mundo é perfeito. Aí a pessoa vê ali na rede social, Tati, mas eu não sou feliz, eu tenho problema, eu não sou perfeita. E entra em depressão. Sim, porque ele não sente-se que não preencheu os requisitos da felicidade. Veja bem, é muito interessante. Algum de vocês ou dos espectadores já viram algum filminho, algum vídeo no Facebook ou Instagram daquela moça bonita lavando louça? Não, ninguém viu. Mas viu ela esquiando, por exemplo. Quer dizer, qual a porcentagem da vida dela que ela passa esquiando e qual a porcentagem da vida dela que ela passa em outras atividades? Cozinhando, lavando louça? Isso. Então, claro, evidentemente, que é maior interesse na paisagem, no esporte, no esqui, coisa e tal. Mas isso pode causar nos outros um sentimento de inferioridade. Até uma frustração, né? Uma frustração, falar, pô, até ela foi esquiar e eu aqui não saio de casa. Veja bem, não é obrigado ficar em casa e ficar infeliz, né? Assim como não é obrigado ir esquiar na neve e estar muito feliz. Quer dizer, são coisas que não, a felicidade é de dentro, está dentro da pessoa, não fora. Mas há uma disputa em ver quem é mais feliz. Quem é mais feliz na internet? Até outro dia eu publiquei uma coisinha à toa aí dizendo e que o sujeito acordou de manhã, satisfeito, contente com a sua saúde, contente com a sua projeção social, econômica, aí ele pega e vai ver um Facebook da vida e começa a ver as pessoas do círculo dele, do grupo dele, passeando tanto, fazendo tanto, aproveitando tanto. De onde vem tanto tempo e tanto dinheiro, né, tanto doutor? tempo e Para dinheiro, fazer tudo isso. ele fechou aquele Facebook e começou a ficar triste e infeliz. Ele já estava bem, passou a ficar pior. Então, quer dizer, serve para isso também. A par dos benefícios inegáveis da internet. Que rola aquela da relação de comparação, que é do ser humano. Tem 2 telas, então a gente vai reforçar mais uma vez a primeira, os sinais comuns da FOMO. Olhem só, gente. Conferir as notificações do celular em qualquer local. Então, atenção, se você tem mania de fazer isso, você provavelmente já desencadeou essa síndrome, tá bom? Atualizar as redes sociais com muita frequência, em um pequeno intervalo de tempo. Então, toda hora tá ali vendo, quais são as atualizações do Face, do Instagram. A ansiedade diante da impossibilidade de conseguir conferir o celular em um curto período. Ou seja, preciso ver o celular, mas agora eu não posso ver o celular, mas eu tenho que ver o celular. Cuidado com isso, né, doutor? Da risada. Sair de casa já pensando em fazer fotos para postar na internet. Ou seja, é tudo muito voltado para o tecnológico e para a rede social, e a pessoa esquece um pouquinho do real, tete a tete. Exatamente. Esse negócio da foto, que a Tati falou por último agora, é muito interessante. A pessoa vai no passeio, ele faz o passeio já com a ideia prévia de fotografar tudo, evidentemente que é bom, só que por causa do compromisso em fotografar tudo,
ele deixa de observar pessoalmente o passeio que ele está fazendo. Deixa de relaxar, né? Relaxar, observar melhor a paisagem, gravar na sua consciência sem tanta foto. Então ele fica com aquela obsessão em ter que fotografar. Como é a obsessão de ter que conferir o celular a cada pouco para ver se tem mensagem nova, o que estão falando, onde que fulano está. É uma pulsão tão grande, por isso que eu falei obsessão, que às vezes você percebe que disfarçadamente ele pega o telefone, dá uma olhadinha assim e guarda. Você Rapidinho, dá aquela espiada e... Você pergunta, o que você está fazendo? Não, estou vendo a hora. Que mentira, foi ver a atualização de WhatsApp de mensagem, né, doutor? A gente tem as consequências da FOMO também, olhem só. Frequente sensação de angústia, depressão, ansiedade, dificuldades para executar as tarefas profissionais do dia a dia, devido, né, à constante necessidade de estar conectado sempre, distração e dificuldade de concentração, mau humor, estresse, tédio e solidão. É bastante sério, né, doutor? Esse último item é bastante importante, muito importante. É mau humor, estresse, tédio e solidão. A sensação que dá, apesar dele ser muito comunicativo, é de solidão, realmente. É uma solidão acompanhada virtualmente pelos outros. O estresse é muito importante, sim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, quem tem uma discreta propensão já tem um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, um pouco de mau humor. O mau humor tem um nome em psiquiatria que chama-se distimia. Distimia. Quem tem essa propensão, é claro que agrava com o uso exagerado do instrumento da internet. Mas, em psiquiatria e na medicina geral, o meu modelo, que eu vou explicar mais ou menos isso, que qualquer um pode dar diagnóstico, quem está doente ou não, pela observação. Como é que é feito isso? O primeiro critério é um critério estatístico. Eu quero saber se aquilo que a pessoa está fazendo está na faixa de normalidade da maioria da população. Então, veja bem, isso me chama atenção, mas não é ainda doença, só chama atenção. Porque, por exemplo, gravidez de gêmeos não é a maioria que tem e não é doença, né? Então, mas me chama atenção. Pô, o menino ou o adulto passa o dia inteiro, a noite toda, ele não dorme para ficar na internet. Rapidamente, estatisticamente falando, qual é a porcentagem de pessoas que fazem isso? Mínima. Poucas pessoas fazem isso, incluindo ele, poucas pessoas. Tá bom, me chamou a atenção. E o segundo critério? O segundo critério é que quando esta não normalidade estatística ocasiona prejuízo social, ocupacional, familiar e muitas vezes físico, porque a privação do sono, a privação de comer no horário certo pode ter consequências físicas também. Ou seja, sai do campo, né, pensando na saúde mental. Exatamente. E atinge a saúde física também. Atinge a saúde física. Quando nós estivemos vendo lá insônia, né, nós vimos aí apontado insônia. Primeiro, a insônia é o afã que a pessoa tem de querer ver mais e ver mais. Mas tem uma questão fisicamente relacionada. A tela, seja de um laptop, de um celular qualquer coisa, já desperta. A luz estroboscópica, porque essa luz aí é uma luz piscante, a gente não vê, mas é uma luz piscante tão rápida que não dá para perceber ela piscando. Esse tipo de luz já desperta a pessoa por si só, ela estimula a vigília, estimula a ficar acordado. Por isso que quem tem televisão no quarto tem que prestar muita atenção, porque às vezes você fica olhando a televisão e perde o sono realmente. Muitos pesquisadores e neurologistas até dizem que não é bom, não né, é ter bom. TV no Desse quarto. ponto de vista, não é bom. E 1 hora antes de dormir não é bom. E computador, não mexer em celular, exatamente por causa dessa... Por causa que estimula, há um estímulo muito grande. A diretora falou que chegou uma mensagem de uma telespectadora. Deixa eu ver se a gente... Aqui ele não está atualizando. Ele não está atualizando. Você tem aí... Ele não está abrindo aqui, Olha que bom, até o tablet está contribuindo aqui com a nossa entrevista, que ele não está atualizando aqui. Estou tentando ver, ele não está. Olha, enquanto você está procurando, deixa eu só fazer um parênteses. Pois não. A pessoa, quando vai fazer um passeio maravilhoso,
um lugar assim indescritível, paradisíaco. Aquela beira da lagoa, maravilhoso, mato, campestre. A primeira pergunta que faz, mas tem internet? Qual a senha do Wi-Fi? Qual a senha do Wi-Fi? Qual a senha do Wi-Fi? Você fala, não, lá não tem internet. Então não vou escolher outro passeio. Então é determinante hoje em dia que haja isso. Não é ruim por si só. Isso não é ruim por si só. Claro que hoje em dia tem tanta informação que se você alegar, eu não sabia, se você falar, eu ignorava isso, é um crime de omissão, porque está tudo aí tão escrachadamente informado que passa a ser uma omissão se você não souber. E o excesso de informação, como dissemos desde o começo, também é muito ruim. Não é todo mundo que pode ter excesso de informações. Por exemplo, uma pessoa que é altamente sugestionável. O que é altamente sugestionável? Ele sugestiona. Claro que não é com você, é com o outro. O outro é sugestionável, a gente não, absolutamente. Minha mente é forte. Então, essa hipocrisia irrita, né? É bem isso mesmo. Mas aí, se ele é altamente sugestionável e alguém falou que um carocinho aqui, que não é nada, às vezes uma íngua, pode ser um linfoma. Ele vai no Google ver, linfoma é um câncer de tecido. Pelo amor de Deus, já começa a ficar deprimido, achando que vai morrer, que é câncer. É um carocinho, para ser linfoma tem que fazer diagnóstico, biópsia, etc, etc, etc. Então, esse excesso de informação... Ele já sofre por antecipação? Muito, ansiedade de antecipatória. algo que às vezes é... É uma coisa trivial. Ou então tem uma hipotensão postural, fui levantar, tive uma tontura. Vai lá e escreve. Vertigem, o que significa? Olha, pode ser um problema circulatório, acho que eu vou ter um derrame. Pronto, e já fica muito pior. Tem que tomar cuidado com esse excesso de informação, Tem que né? tomar muito Abriu cuidado. aqui, funcionou. Funcionou? Doutor, atualizou. Então tá A bom. Rihanna participou, mandou uma mensagem, ela comentou, Tati, estou em tratamento de transtorno de ansiedade. Tive depressão, né? Quando passei a acessar menos as redes sociais, olha que curioso que ela fala, doutor, eu percebi que o meu quadro melhorou. Porque acho que daí diminui um pouco essa questão da comparação, né? Exatamente. Porque na rede social tudo é lindo, tudo maravilhoso, tudo é perfeito. Exatamente. Inclusive a pessoa Beijo, se constrange. Rihanna. Obrigada pela participação. A Rihanna, né? Rihanna. A Rihanna, às vezes a pessoa se constrange muito, porque tem uma vigilância social, muitas vezes imaginária, nem tem tanto assim, da pessoa ter liberdade de falar para o outro, olha, eu estou fazendo um tratamento. Não, não pode. É a palavra que vai marginalizar a pessoa. Eu até dava Você sabe que tem um quadro em psiquiatria que chama fobia social. Na fobia social, a pessoa passa mal, não tem como falar para um grupo de pessoas. Ele se sente observado, todo mundo avaliando ele fica nervoso, não respira direito e daí não sai mais nada. Fobia social. Uma das tarefas que eu recomendo para o fóbico é na próxima vez que for falar, gente, vocês me desculpem, eu fico ansioso toda vez que eu vou falar, mas já estou tratando disso e eu acredito que eu vou melhorar logo. Então, se vocês têm dúvidas, será que ele está nervoso? Será que ele não está? Não precisa ter dúvida, eu estou nervoso. Gente, é uma coisa mais natural isso. Entendeu? Ficar nervoso diante da plateia, diante de todo mundo, é a coisa mais normal do mundo. O frio na barriga. Frio na barriga. Diz que quem não sente nada quando está diante do povo, do público, é o sociopata. Ele não tem nada. Agora, qualquer qualquer pessoa com sensibilidade, com noção de compromisso, com noção de responsabilidade, ele fica tenso. Só que ele não tem essa autonomia de falar, porque daí ele fica com medo do que o outro vai pensar dele. E é a mesma coisa na rede social, você tem que tomar cuidado, o que eu vou pôr, porque vai que eu coloco alguma coisa que não pega bem, o que vão pensar de mim? É uma vigilância eletrônica e virtual. Tá aí. Qual é o nome da telespectadora, diretora do Face? A gente teve mais uma participação pelo Facebook, doutor Idamise. Um beijo, obrigada pela audiência. Ela comentou que, na opinião dela, a maioria das pessoas, né,
tem essa dependência, acaba exagerando na quantidade, né, de tempo nas redes sociais, na internet, e que isso é muito preocupante. E ela elogiou a entrevista do dia, né? Que bom que está abordando o assunto. Bom, um beijo para você, obrigada, viu, meu amor, pela participação. E acho oportuno mesmo falar, porque existe uma tendência, as pessoas estão ficando cada vez mais na internet, no computador. Antigamente, o problema era muito aquela questão, o videogame, o joguinho para as crianças. Mas isso ampliou, e são crianças e adultos, né? E amplia de tal maneira que, claro que tem o lado positivo também, eu reforço sempre, mas a interação social prejudicada por isso é muito séria. Quer dizer, a pessoa deixa de se... Ele começa a ampliar a distância entre ela, a própria pessoa, e os outros da sua família, da sua classe, do seu grupo de amigos, enfim, há um isolamento da pessoa cada vez maior. Isso só que eu acho que tem que prestar muita atenção e a família, se observar alguma coisa parecida com esse excesso... Procurar um profissional. Procurar um profissional quando percebe, como eu disse aquela hora, que está havendo um prejuízo social, ocupacional, familiar ou até físico. Procure um profissional. Se quiser, antes disso, fazer alguma coisa, chama-se enfrentamento. Enfrentamento é a atitude que a gente tem comportamentalmente de enfrentar aquilo que está me dando compulsão. É difícil? Claro que é difícil. Senão eu não chamaria compulsão. Por exemplo, é um quadro muito feminino que é compulsão por compras, né? A pessoa está aquele afã de querer comprar tudo. Vamos enfrentar isso. Cada um descobre o seu jeito. Tem aí um mais engraçado que o outro. Eu tinha uma paciente que, para enfrentar isso, ela se fazia acompanhar todas as vezes que ia ao shopping pela mãe. E ela levava a mãe passear, desculpa era essa, mas não era. A mãe ia junto, porque perto da mãe ela não comprava. Boa, mas é uma boa estratégia. É uma estratégia, né, de enfrentamento. Nessa questão que nós estamos discutindo de internet, redes sociais, etc., tecnologia, há quem já começa a fazer o enfrentamento deixando ou esquecendo, entre aspas, o celular longe. Ou seja, propositalmente... Propositalmente. Mesmo que ele queira, cadê? Ah, está lá longe, não vou poder ir buscar agora, então vai ficando para depois. É um enfrentamento também. Está aí um desafio lançado. É o desafio, como fez aquela hora. Quanto tempo você fica por dia diante da telinha? Wilson, Igor, segunda-feira, não traga um celular para vir trabalhar. Wilson, segunda-feira não traz o celular para vir trabalhar. Vamos ver se você vai passar bem o dia, tá? Eu vou fazer o teste. Vou fazer o teste. Você percebe o que eu falei para os outros, eu não me incluí, né, doutor? Isso, claro, isso daí é o problema que dá nos Será outros. Será que eu consigo? Lógico. Ai, doutora, é difícil. Mas que bom a gente falar sobre isso. Deixa eu chamar mais uma tela também. A gente falou sobre os 4 riscos da tecnologia: a ansiedade, a insônia, a FOMO, que é a abreviação, né, uma síndrome caracterizada pelo medo de que os outros estejam vivenciando boas experiências, da qual a gente não faz parte. E tem também a questão, gente, da nomofobia, que eu acho que vale muito reforçar. Então, dicas para você prevenir a nomofobia. Fazer o uso moderado dos smartphones, evitar utilizá-los durante os momentos de lazer e de descanso, desabilitar as notificações do aparelho, porque senão a gente fica louca, porque cada hora chega uma mensagem, né, doutor? A nomofobia também é mais ou menos uma abreviatura de no mobile fobia. Quer dizer, a pessoa tem fobia, tem medo de ficar sem o celular. No mobile, que é o mobile, né? No mobile fobia. Também em inglês. E tem muita gente que tem medo. A primeira coisa que se preocupa é onde está meu celular. Já me deu um aperto no coração pensar que segunda-feira eu não vou trazer o celular para casa. Tá vendo? É um desafio, hein? É um desafio. Será que eu consigo? Agora já estou pensando, mas é que segunda-feira eu vou sair da TV, doutor, eu vou direto para um compromisso. Aí eu pego estrada, por segurança eu preciso estar com o celular, porque der qualquer coisa, né? Vamos ver se, então, mudar o desafio. O desafio vai ser deixar o celular no porta-luvas trancado e aí você vai de carro. Se tiver necessidade de acontecer alguma coisa, para o carro, abre o porta-luvas, pega o telefone. Olha a dificuldade que tem, já é um obstáculo. Desafio aceito. E o da atividade física, eu não deixo de fazer atividade física por causa da tecnologia. Pelo contrário, eu vou fazer atividade física e eu registro um momento.
motivando as pessoas a se exercitarem, Tá, não é, doutor? bom, agora que nós estamos falando disso, vamos Eu confidenciar falo, um ó, negócio fui aqui. treinar, gente, vocês vão treinar também. Ah, mas tô com preguiça, tá muito frio. Frio não é preguiça. Eu venci a preguiça, você também pode vencer. Tá, e eu vou confessar para vocês, Tá. esse negócio de atividade física. Eu estou lá na academia fazendo atividade física. Olha quem regula a minha atividade física. Falta 15 minutos. Agora você fez tantas calorias. Agora está faltando tanto. Mesma coisa, eu fico mais ou menos escravo dessa rotina, como é que é, dado pelo celular, não deixa de ser celular, pelo relógio. Então, quer dizer, não tem jeito. A gente está ficando realmente acuado de tal maneira que não tem jeito. O ideal mesmo é buscar possibilidades alternativas de, sempre que tiver oportunidade, Claro. desligar um pouco. Claro, Para olha, não ficar ali 24 horas. esse Claro, a gente vai desafio- usar, vai postar, mas a gente não pode viver em função daquilo. Né? Se exato. começar a atrapalhar o trabalho, no caso dos adolescentes, a escola, o rendimento escolar, Exato. ou mesmo a convivência, né, no almoço, vou jantar com os amigos, mas É. aí você não conversa com amigos, fica só no celular, aí começa a ser Esse preocupante. desafio tem razão de ser. A gente falou brincando até agora, evidentemente, mas ele tem razão de ser. A gente tem que se Porque, policiar, né, sim, doutor? o transtorno emocional, em essência, causa, primeiro, alguma perda de liberdade. Sempre. Quem tem fobia disso não pode entrar ali que ele se sente mal. Quem tem pânico não pode ficar sozinho de noite dirigindo, enfim, cada situação que dê pânico, né? E quem tem essas dependências da tecnologia, ele não tem liberdade de sair de casa sem celular. Ele perde alguma coisa. Toda a patologia psiquiátrica há uma perda de alguma liberdade. Então, se a gente pensar assim, quem é que vai querer ter sua liberdade restrita? Então você fala, não, eu vou fazer um enfrentamento, hoje eu vou pôr meu celular ali longe, lá longe, exatamente para eu ter a liberdade de ficar sem ele. É uma outra colocação que talvez seja mais estimulante. Gostei. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço Adorei a recebê-lo. oportunidade. Volte sempre para a gente poder falar. Muito né? obrigado. Eu acho que a gente tem, infelizmente, um número muito alto de pessoas com transtornos, Claro. extremamente ansiosas, estressadas, depressivas. E é sempre muito bom quando a gente pode receber psiquiatras no programa para falar, mesmo que de uma maneira descontraída, Claro, né? E até lógico. divertida sobre o assunto, mas falar sobre. Eu acho que isso é importante. Eu tenho certeza que hoje a gente conseguiu contribuir muito debatendo sobre Eu que esse agradeço excesso da essa tecnologia. oportunidade, Tati. A Tati coloca no programa dela uma questão informativa, na minha opinião, bastante importante e que contribui para acrescentar alguma coisa para o seu público, seu espectador. Está Muito obrigado. convidadíssimo para voltar, doutor. Muito obrigado, Até agradeço. breve. Até breve.